Bom, pessoal, estamos mais uma vez juntos aqui diante de um exercício sobre estatística, a segunda parte de estatística que foi colocada, né, na aula anterior, e agora a gente vai fazer a correção, tá, das questões. Primeira questão: em estatística, qual o primeiro passo para organizar a coleta de dados? Letra A: construir um gráfico, fazer um questionário, fazer uma pesquisa ou montar uma tabela. É montar uma tabela, né? A gente sabe que para que a gente possa fazer tudo isso, é preciso primeiro a gente fazer a montagem dessa tabela. Ok, pessoal? Então a gente monta a tabela primeiro, tá? É o primeiro passo que a gente tem que fazer. Segundo, na construção de uma tabela estatística, qual o primeiro dado que ela tem que apresentar? Os dados da pesquisa, percentuais numéricos, o títulos ou linhas e colunas? A primeira coisa é o título. Não se constrói tabela nenhuma sem um título, né? Então, é preciso saber do que se trata a pesquisa. Então, o título é a primeira coisa a ser colocada, tá? Terceiro, é correto dizer que uma tabela, a construção se dá inicialmente pela posição do título no final da tabela, linhas e colunas se constrói em segundo plano, linhas e colunas se constrói antes de tudo, ou o título se posiciona na lateral da tabela. Bom, aqui é a posição do título no final da tabela? Não, seria no início, né? Linhas e colunas se constroem em segundo plano? Sim. As linhas e colunas têm que se construir, obviamente, depois que se intitula, né? Então, linhas e colunas se constroem antes de tudo? Não. O título se posiciona na lateral da tabela? Também não. Então, linhas e colunas se constroem em segundo plano, tá? Na construção de uma tabela, posição matricial significa linhas e colunas em qualquer posição, linha à esquerda e coluna à direita, linha à direita e coluna à esquerda, só linhas. Então, letra B, linhas e colunas. É esse o roteiro, tá? É correto afirmar que, letra A, ela se posiciona tanto na parte superior quanto inferior da tabela. Quando você constrói uma tabela, não se precisa colocar a fonte. Quando a tabela é de uma pesquisa feita anteriormente, se coloca a fonte da autoria elaborativa e a sua. Toda fonte se coloca na parte inferior. E se você construir a tabela fonte, intitula-se como sendo a sua própria autoria. É a letra D, né, gente? Então, toda fonte se coloca na parte inferior. E se você construir a tabela, a fonte é intitulada com o seu próprio nome, certo? Então, letra D. Quanto ao gráfico de coluna, é correto afirmar a afirmação que diz: as variáveis de pesquisa acham-se no eixo de Y. As variáveis estão dispostas no eixo das abscissas. O gráfico pode ser representado em outros esquemas diferentes do plano cartesiano, por ter as mesmas evidências de coluna. As colunas partem das ordens eixo de Y. Veja, aqui vamos ver as variáveis da pesquisa acham no eixo de Y? Não. As colunas estão dispostas no eixo das abscissas? Sim, porque as colunas elas têm que estar partindo de X e não de Y. Então é a letra B, tá? Questão 7. Nós temos um gráfico aqui. Nesse gráfico é falsa a afirmação que diz: esse gráfico é de colunas? Não, realmente ele é de colunas, não seria esse. As variáveis da pesquisa estão na reta horizontal. Essa é verdadeira. As variáveis da pesquisa estão na vertical. Essa é a falsa, certo? Então, as variáveis de pesquisa estão na horizontal e não na vertical. Então, a letra C é a falsa, certo?
O gráfico acima representa alguns números do eixo de y, certo? O que representa esses números? Frequência, variáveis, dados investigativos percentuais ou coleta de informações. Representa a frequência, né? Aqui representa a variável fixa e aqui a frequência com que ela acontece, certo? Então, geralmente aqui são variáveis e aqui é a frequência, tá? Observa o gráfico ao lado. Nós temos um gráfico de coluna na lateral, né? Quanto ao gráfico ao lado, é correta a afirmação que diz em Sydney o Brasil obteve mais medalhas. Sydney é aqui, né? Mais medalhas, não, mais medalhas é aqui, né? 15 medalhas foram alcançadas nas Olimpíadas de Londres. Vamos ver, Londres, não, 17. O pior desempenho foi nas Olimpíadas de 2004. Sim, porque é a menor coluna. Tá vendo? Então, é essa a questão, letra C. Certo? Veja o gráfico ao lado. Que tipo de gráfico é esse? Colunas, setor, barras ou linhas? Barras. Certo? Porque está na horizontal. Veja. Então, você vê que a variável está na horizontal, né? E a frequência está aqui, ó. Aliás, a variável está na vertical, desculpa, né? E a frequência está aqui, ó, na horizontal, inverteu, né? Então as barras estão na vertical em y, que são as variáveis, está vendo aqui? Aí ela mudou o sentido do gráfico anterior, desse gráfico aqui, por exemplo, né? Veja que aqui ele parte do eixo de y e aqui não. Eles partem do eixo de y, veja. E aqui é de x. Tá vendo? Certo? E aí estão concluídas e reexplicadas todas as questões referentes ao último exercício. Até a próxima.